Olá, está começando mais um Elas no comando de suas próprias vidas. Eu sou Clécia Carla e hoje, excepcionalmente aí, estou substituindo a parceira Aline Braga. Mas vamos ao tema do programa de hoje, né, que é o Agosto Lilás. Dados do 16º Anuário de Segurança Pública mostram um aumento generalizado dos indicadores de violência de gênero no país no último ano. Foram mais de 230 mil agressões por violência doméstica, mais de 66 mil estupros e 1.341 casos de feminicídio. O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E esse mês aí de agosto faz referência também ao aniversário da Lei Maria da Penha, que em 7 de agosto de 2022 completou 16 anos. E a cor lilás remete ao movimento pelo voto feminino que adotou como símbolo há mais de 100 anos. Para a gente falar sobre essa campanha aí do Agosto Lilás e sobre esses temas aí que envolve todo esse mês, toda essa movimentação nacional, estadual e local também, vamos receber aqui Elisângela Queiroz, vice-presidente do Instituto Ressurgir, e Simone Rodrigues, que é da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Sergipe. Sejam todas duas muito bem-vindas aqui para esse bate-papo, para a gente falar de um tema, né, que nem sempre é um tema caro para as mulheres, para a questão do gênero do Brasil. É um tema que muita gente não gosta de falar, mas é preciso que a gente coloque o dedo na ferida e que a gente fale cada vez mais para ver se denúncias aumentam, se a justiça aí aumenta e a gente consiga realmente minimizar, né? Porque acabar, a gente sabe o quanto é difícil, mas que pelo menos a gente consiga minimizar bastante, né? Eu vou começar com a Simone. Simone, com relação à OAB de Sergipe, né, quais são as atividades, né, que a OAB pretende desenvolver ou que pretende desenvolver ainda nesse finalzinho desse mês do Agosto Lilás, antes aí da gente entrar especificamente nessa questão dos dados, da violência, né, como é que a OAB de Sergipe aí está se posicionando durante esse mês? Boa tarde, Clécia. Boa tarde, prazer estar com você, duas mulheres. A OAB Sergipe, da Comissão de Defesa da Mulher, a gente está com a programação para fazer algumas palestras nas escolas, porque o público que a gente está tentando atender agora, nesse momento, é o público jovem. A gente está tentando pegar as séries de terceiro, né, de segundo e terceiro ano, e partir para uma conscientização com esses jovens. Porque o que falta, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem em relação a falar sobre a violência contra a mulher é chegar na base dela, que é a família, que é a juventude. Então, a proposta que a gente está, que é essa campanha que nós estamos fazendo, é ir às escolas e fazer essas palestras. Estamos iniciando com as escolas estaduais, né, porque são as escolas que trabalham com o segundo e terceiro ano do ensino médio, as escolas públicas estaduais, e depois partiremos para as escolas particulares também. Elisângela, né? Desculpe, já ia trocar o nome aqui, me perdoe. Elisângela, como é que está aí a campanha do Instituto Ressurgir, né? A gente sabe que são duas instituições que trabalham o ano inteiro, mas em meses específicos, né, as ações aumentam. Como é que o Instituto Ressurgir aí está trabalhando? Boa tarde a todos, boa tarde, Simone. O Instituto Ressurgir, ele trabalha basicamente na parte educativa. Então, nesse mês de agosto, nós estamos intensificando as palestras, as possibilidades de entrevistas, para sempre ter a possibilidade de ter uma conversa, né? Não só em espaços como estes, mas em locais como comunidades, às vezes grupos de igrejas. Nós buscamos esses locais em que nós possamos conversar com as mulheres de uma forma mais tranquila, mais aberta, e a porta sempre está aberta para aquelas que, porventura, estejam passando por situação de violência. Então, basicamente, nesse mês de agosto, nós intensificamos essas palestras e continuamos com as nossas portas abertas para os atendimentos.
Elisângela, com relação a essa lei, né, que institui aí o Agosto Lilás, né, como um mês importante de campanha pelo fim da violência contra a mulher, quando a gente parte aí desse projeto de lei aprovado nacionalmente e ações institucionais nos legislativos também, né, estaduais e municipais, qual a importância, né, dos poderes estarem observando isso e entrar aí juntamente nessa luta, né, não ficar uma coisa apenas nacional? É fundamental, porque não é apenas uma instância que vai parar a violência contra a mulher, né? Nós precisamos atacar por todos os lados, né? Seja no legislativo, seja nos órgãos que atendem essa mulher. Então, por exemplo, eu trouxe algumas leis aqui que eu achei muito interessantes, aqui do Estado, que trazem esse apoio, né, contra a violência contra a mulher. Por exemplo, aqui no Estado está proibida a nomeação de cargo de comissão de pessoa que seja condenada pela Lei Maria da Penha. Isso é fundamental. Nós precisamos colocar esses agressores nos lugares em que eles merecem, não deixando que eles tenham acesso a cargos de comissão que muitas vezes vão estar lidando com essas mesmas mulheres, vão estar tomando decisões sobre a vida dessas mulheres. Então, é fundamental esse trabalho de todos os órgãos, porque, novamente, a violência contra a mulher, ela não é somente o momento da violência. Nós estamos em uma sociedade em que, infelizmente, somos educados e acabamos educando um pouco para colocar a mulher no lugar da subalternidade. Então, se nós não agimos na educação, se nós não agimos na legislação, na justiça, precisa sempre ter essas correlações, é uma rede. Então, por isso que é fundamental esse trabalho, não só a nível nacional, mas estadual, municipal e até em condomínio. Com relação a essa lei que você falou, né, Elisângela, é a Lei 8.564 de 2019, que proíbe a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas com fundamento na Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né? Simone, com relação a esse arcabouço jurídico aí que o Estado tem, né, são aproximadamente, se eu não estiver enganada, 13 leis, né, que foram aprovadas, que envolve aí, né, a segurança, de combate à violência contra a mulher. A gente tem também a questão da importância de grupos de ressocialização dos homens. Como é que esse arcabouço jurídico, né, impacta na vida aí do cidadão e nas campanhas educativas também? Você falou muito bem, Clécia, a gente tem um arcabouço jurídico. Mas entre ter o arcabouço jurídico e a gente ver isso sendo colocado em prática, eu chamo a minha colega. A prática, né? Isso. Existe, assim, um certo distanciamento muito grande, né? Porque, assim, não adianta a gente só ter leis. A gente precisa ver essas leis sendo colocadas em prática. Claro que a lei, quando ela é editada, ela é colocada ali para o povo, para a população, é muito importante, porque existe a lei e a gente vai seguir o texto legal. Mas é muito mais importante que, em vez de tantas leis, nós tivéssemos uma lei e que essa lei já fosse o suficiente para que ela fosse o mecanismo de controle necessário para coibir a violência. A Lei Maria da Penha, ela tem toda essa estrutura, claro. Claro que depois também de algum tempo ela precisa passar por, vamos dizer, por algumas emendas, né? É necessário, sim, a gente deixar ela temporal. Mas eu acho que o mais importante, além desse arcabouço jurídico que vai empatar, que vai coibir, é necessário a campanha, como a Elisângela disse, na base, na educação. Porque toda a estrutura da violência contra a mulher, todo esse pensamento que a mulher pode sofrer a violência e é algo natural, advém de uma educação, de uma sociedade que foi educada para tal. E a gente precisa atingir a base, a educação. Então, o arcabouço jurídico, sim, é importante. Ter a lei é importante, porque a lei já dá a ideia que não há a questão de você agir e não ter a punibilidade. Agora, muito mais importante do que ter toda essa estrutura, é que essa estrutura seja colocada em prática, que a lei esteja sendo cumprida. Por exemplo, eu falo aqui a questão das medidas protetivas. A gente sabe que existem mulheres
que estão com medidas protetivas, mas o agressor continua descumprindo e muitas vezes ele não sofre a punição que é devida. A gente sabe de diversas questões que envolvem a Lei Maria da Penha dentro de seus comandos e que eles não são feitos como a lei determina, que muitas mulheres ainda passam por situações de risco porque o cumprimento da lei não está sendo feito. Então, a questão do arcabouço é importante, mas eu volto a dizer, a utilizar as palavras de Elisângela, que a base do que a gente tem que atingir e mudar é a conscientização da sociedade. Com relação a essa conscientização da sociedade, Elisângela, vocês que trabalham aí grupos focais, como você falou, a OAB também trabalha, eu entro já na questão da educação, né, da importância da educação, mas com relação a esses grupos de trabalho, a gente sabe que esse arcabouço jurídico, essas leis, muitas vezes tem uma linguagem complicada, de difícil acesso, né? As mulheres sofrem violência e às vezes não sabem nem quais são os direitos, né, pelos quais elas estão protegidas, né? Entre sair da teoria desse texto legal, esse texto chegar até a mulher, né? A mulher entender, denunciar e dar seguimento aí a essa denúncia. Quais são os principais obstáculos? A vergonha, eu diria que é o primeiro obstáculo, né? A vergonha e a solidão são os primeiros obstáculos de se chegar a uma denúncia efetiva. Exatamente porque ao mesmo tempo que nós colocamos a mulher num lugar de subalternidade e dificultamos para que ela tenha força de fazer essa denúncia, ao mesmo tempo nós culpamos essa mulher por essa violência. Então é muito comum quando você conversa com pessoas leigas sobre violência doméstica, a primeira reação que elas dizem é: se fosse comigo, isso não acontecia. Infelizmente essa não é a verdade. Então a vergonha e essa solidão da mulher que sofre essa violência são os primeiros obstáculos. Infelizmente, não são maioria, mas existem também muitos profissionais na linha de frente que deixam um pouco a desejar. Não tem empatia, não tem um trato com aquela mulher, muitas vezes fazem suposições. Afinal, de novo, estamos numa sociedade que coloca a mulher num lugar desprivilegiado. Então, a partir do momento que aquela mulher vai denunciar a violência, muitas vezes se pergunta como ela estava vestida, quais foram seus atos pregressos. Então, se faz uma análise da vítima. Uma revitimização, né? E aí a gente tem, é importante a gente destacar, uma lei que foi aprovada recentemente da violência institucional, né? E é importante conscientizar essas mulheres de que elas não podem estar passando por esse processo de revitimização. Exatamente. E aí, muitas vezes também é o próprio acompanhamento do profissional do direito. Porque, por exemplo, muitas mulheres desconhecem o fato de que durante o trâmite do processo penal, existem possibilidades civis também. Né? O agressor, ele pode ser obrigado a pagar, por exemplo, a terapia da agredida, da mulher em situação de violência. Né? Existe a possibilidade de pedir alimentos, existem possibilidades cíveis que muitas vezes não são conversadas e não chegam a essas mulheres. Porque o que acontece? Muitas vezes, sair da casa do agressor é muito difícil. Essas mulheres dependem, muitas vezes, financeiramente deles. Então, eu acredito que os principais obstáculos são questões psicológicas, de pressão, opressão, os profissionais que, às vezes, estão na linha de frente e precisam de uma reciclagem, de um treinamento, de um momento mais empático, e a própria informação, que muitas vezes não chega para essas mulheres da forma adequada. Elisângela, com relação aí a essa questão de não chegar, né, para essa mulher de forma adequada, como é que a gente pode melhorar isso, né? Quais são as sugestões práticas, né, para essa mulher no dia a dia, né, saber quais são as possibilidades, né? Porque muitas vezes as mulheres não sabem nem quais são os tipos de violências aí que estão submetidas, né? As soluções práticas, primeiramente dos próprios órgãos governamentais, o que já vem sendo feito, por exemplo, diversas cartilhas da Defensoria, da Promotoria, com a linguagem mais acessível, às vezes com desenhos que ajudam muito na compreensão desses temas. A própria disseminação dessa informação pela comissão, por organizações como o Instituto, diversas ONGs, que buscam cada vez mais trazer essa informação, e eu acredito que nada também vai tirar o lugar da boa conversa de amigas,
né, da coisa de se eu tenho conhecimento, que eu possa passar esse conhecimento de uma forma tranquila, com uma linguagem tranquila também, e basicamente são essas as soluções práticas. Simone, quais são os tipos de violência aí que as mulheres estão submetidas, né? A gente sabe que tem a física, que tem a psicológica e tem a violência patrimonial também, que muitas vezes a maior parte das mulheres aí não tem a mínima noção de como funciona isso. Queria que você destrinchasse. Olha, Clécia, é interessante como a violência patrimonial, você citou essa última aí, essa forma de violência patrimonial, ela é tão ardilosa, e ela é tão, às vezes ela é feita de uma forma tão manipulada que a mulher nem percebe que está sofrendo essa violência. Eu lido muito com ações de família, divórcio, e você percebe muito isso acontecer na hora da separação. Quando você vê a ocultação de bens, certo? Bens que foram adquiridos na constância do casamento, e que, de repente, o homem esconde, coloca no nome da mãe, no nome do irmão, ou, de repente, a conta da poupança some e a mulher se separa, não tem de onde começar nada. A mulher, na cabeça deste homem, ela entrou e saiu de uma relação sem construir nada, porque ela ficava dentro de casa, tomando conta dos filhos, ela não tem o que está requerendo, ela não tem o que está pedindo. Então, essa violência patrimonial é uma violência danosa. Desculpe a expressão, mas chega a ser assim, nojenta, quando a gente entra dentro de uma audiência e vê o homem dizer claramente, não tenho nada, não temos nada para dividir, tudo que tem lá é meu, tudo que tem lá foi eu que comprei, como se a companheira que estivesse durante 17, 20, 30 anos com ele, não tivesse, seria a sua mera empregada doméstica que estava ali morando e vivendo às custas até dele também, entendeu? Então, isso esse tipo de violência é muito comum a gente ver e que é uma violência que é pouco tratada. Muitas vezes a gente, quando vai defender a cliente, eu coloco muito isso, além da violência física, excelência, ela está sofrendo a violência patrimonial. E outra, a violência, esses tipos de violência, essas formas de violência, ela é bem democrática, ela ocorre em todas as classes sociais. Porque você vai atender da mulher que vive ali na periferia, que não tem nenhuma condição, são as mesmas características, as mesmas formas, os mesmos tipos, e você chega na classe média, na classe alta, e acontece a mesma coisa. Então, como você já elencou aí, nós temos a violência física, né, que é o bater, o machucar, o agredir a sua integridade, a sua matéria. Temos a violência psicológica, que para mim também é danosa, porque é uma violência que você precisa muitas vezes de tratamento, a mulher precisa de tratamento eternamente, nem todas as mulheres se recuperam, nem todas. Existe sim, porque cada um tem sua marcha, cada um tem seu ritmo, mas muitas ficam com sequela para o resto da vida, necessitando de acompanhamento psicológico. Tem a violência sexual, que é aquele tipo de violência que a gente já conhece e que o homem acha que é comum, querer ter o sexo na hora que ele quer, e mesmo sem o consentimento da sua companheira, sua namorada, ele acha que por a mulher ser mulher dele, ele tem o direito de qualquer momento ter o corpo dela. E temos também a violência moral, que é aquela que atinge, que quando a mulher diz, não, eu não quero você, então eu vou começar agora a falar mal dela para toda a cidade, para toda a comunidade, e principalmente, ele faz isso nas rodas de amigos. Ele sai comentando, olha, eu não quero mais ficar com ela porque ela não presta, ela é uma péssima mulher, ela é uma mulher isso, ela é uma mulher aquilo, quer dizer, uma forma de acabar moralmente com ela. Nas rodas sociais de amizade, no trabalho, por uma vingança. Geralmente isso acontece quando é a mulher que diz que não quer mais. Então, esses tipos de violência são muito comuns da gente ver, principalmente ao fim, né, ao fim do relacionamento. No início do relacionamento, você já vê as agressões verbais, muitas vezes evoluir para a questão da agressão física,
Mas ao final, quando a mulher diz, não, eu não quero voltar para você, aí vem a patrimonial. É triste você ver mulheres lutando para ter direito àquilo que já é de direito dela. E a patrimonial, Simone, não só é na hora da divisão dos bens, não, né? Tem o dia a dia também de dentro de casa, né? Antes de chegar aí nessa separação, da mulher decidir se separar, ainda tem essa violência patrimonial, né? E aí eu queria que você explicasse direitinho aí pra gente, porque às vezes a mulher está em casa e não sabe que está sofrendo aí esse tipo de violência. Olha, essa violência patrimonial, ela envolve o uso do cartão de crédito da mulher. É muito comum quando a mulher às vezes trabalha, tem um cartão de crédito e eles utilizam aquele cartão de crédito da mulher, gastam no nome da mulher, fazem contas no nome da mulher. Muitas são usadas como laranja, que depois é que descobre, eu estou devendo isso, doutora, eu nem sabia que isso estava em meu nome, doutora. Isso é muito comum. A questão também de destruir aquilo que ela gosta. O homem, às vezes, por vingança, sabe que a mulher tem determinado objeto que é de apreço dela. E ele vai lá e destrói, seja um CD, seja um livro, seja uma fotografia, seja o seu celular. Geralmente é muito comum, eu acho que a Elisângela sabe disso, nas brigas que envolvem, a primeira coisa que ele faz, quebra o celular da vítima. Por quê? 2 motivos. Ele se inviga no sentido de estou quebrando aquilo que ela gosta, que ele está se comunicando, e cortar a relação externa dela com o mundo em volta. É uma maneira dele prender ela dentro de casa também. Então, essa violência patrimonial, ela envolve tanto, como você disse, Clécia, a questão da separação, no momento da separação, na ocultação dos bens e na negação dos alimentos, tanto à esposa, como à ex-esposa, como aos filhos, como também nessa questão do dano ao patrimônio que a mulher tem, construído ali na constância, no sentido de seus bens pessoais. Reter documentos. Você vai sair de casa, pois seus documentos vão ficar aqui, sua bolsa vai ficar aqui, você não vai levar nada. Você vai sair com a roupa do corpo. Geralmente, eu já ouvi isso muito. E você tem que pegar carteira de identidade, documentos básicos, que é direito da mulher. Então, a violência patrimonial é uma violência que ocorre muito, ela é muito comum, mas que a mulher não sabe identificar, até como a Elisângela disse, por questão de nomenclatura. A gente não sabe dizer, que é física, é patrimonial. Elas só passam a entender quando a gente está conversando e que elas vão dizendo, doutora, eu sofro isso. Doutora, eu passei por isso. E aí, sim, vão encaixando dentro delas os tipos de violência que elas sofreram, entendeu? Elisângela, por isso que é importante aí essa dinâmica com esses grupos de mulheres, essa visita constante, né? Que muitas vezes elas, na realidade do dia a dia, não sabem nem que estão sofrendo esses tipos de violência. Sim, exatamente, porque são violências que estão normalizadas e com uma ideia de afeto. Então, se o seu marido, se o seu namorado reclama da sua roupa ao sair, é porque ele gosta de você, é porque ele tem ciúmes, então não custa nada mudar. Infelizmente, essa ideia que se passa, que é completamente equivocada. Então, muitas vezes, a doutora Simone falou sobre a violência psicológica, ela é muito sutil, porque o que acontece? É aquela história de que, você não sabe lidar com suas finanças, você não sabe fazer suas contas direito, deixa eu tomar conta do seu dinheiro. É muito importante que as mulheres tenham muito cuidado com esse tipo de proposta. Cuidar do financeiro, façam isso com profissionais, os seus cônjuges, os seus namorados, mesmo que eles sejam contadores, experts em investimentos. É algo muito sério, é como a doutora Simone falou, de repente você se vê cheio de dívidas e infelizmente não sabe quando começou, mas começa assim, sutilmente. Você quer uma ideia de investimento? Eu tenho aqui uma ideia de investimento. Outras questões também, a doutora Simone comentou muito bem que os agressores eles vão isolando a vítima. Então, eu até faço um apelo para as mulheres que estão me assistindo, prestem atenção em suas amigas, percebam
aquela amiga que começou a namorar e de repente está desaparecida. Aquela amiga que não está mais saindo com você para tomar aquela cervejinha de final de semana. Aquela amiga que fica muito nervosa quando está ao redor do namorado, com coisas que vocês estão falando, né? Por exemplo, às vezes as amigas querem conversar sobre festa, sobre essas coisas, e ela fica nervosa perto do namorado, porque não quer que o namorado saiba. São esses microcomportamentos que, para quem chega, é bobagem. Elisângela, você que trabalha com isso, tá vendo coisa demais. Mas é muito importante. A violência doméstica, ela não começa com murro, ela não começa com estupro, ela não começa com coisas quebradas, ela começa com a mentira, ela começa com pequenas coisas. Você é tão burra, não dá certo você fazer nada, né? Caramba, você não consegue fazer nada mesmo, você não consegue fazer nada certo. Você era mais bonita há não sei quantos anos atrás, agora você tá aí, feia, não se cuida. Então são pequenas coisas que vão eliminando, mas que ao mesmo tempo, pela educação que nós recebemos, são comuns. É o afeto, é esse afeto quase que doentio aí, que acaba se tornando num ambiente muito propício para os relacionamentos abusivos em geral. A gente está no finalzinho do nosso programa, né? Mas a solução para minimizar e muito isso está aí na base da educação, de educar jovens, de educar crianças aí desde muito cedo? Sim, com certeza. É importante que possamos discutir gênero. E, infelizmente, essa palavra acabou tomando um significado muito complicado, né? As pessoas associam com ideologia. Não, conversar sobre gênero é conversar sobre os papéis que nos são dados simplesmente pela nossa genitália. Então, por que eu, ao nascer como mulher, já existe toda uma trajetória para mim, né? E, ao mesmo tempo, quando se nasce como homem, existe uma outra trajetória. A mulher, ela fica em casa, ela é mais tranquila, o homem é mais aventureiro. Então, esses pequenos papéis precisam ser debatidos. A gente precisa entender que, por exemplo, o lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quiser ser mãe, dona de casa, estiver plenamente realizada com isso, poxa, que bom. Mas se ela quiser ter a sua carreira, ter o seu empreendimento, que bom também. Só que isso não acontece. Nós culpamos as mulheres por quererem algo para elas. Nós culpamos as mães que só querem ser mães. Então, qual é o espaço que se tem para ser mulher e estar bem? Então, é muito importante que a gente vá trazendo esses pontos de educação. E não precisa usar palavra difícil, falar juridiquês, né? Como a gente mais do direito simples, brinca. melhor, né? Mais efeito, né? Surte mais efeito, né? A mensagem chega, né? Com relação à questão da educação que você falou no início do programa, Simone, como é que vocês trabalham aí essa questão? Como é que vocês estão trabalhando na questão das escolas? Bem, em relação às escolas, a gente vai iniciar agora a campanha, entendeu? Vamos começar agora dessa segunda semana agora de agosto. Vou pedir só para você ajustar um pouquinho a câmera para cima, para a gente ver se... Isso, tá ótimo, assim, pronto. Coisas aí, né, da entrevista virtual, faz parte. Não, parte mesmo. E o bom, só pegando uma parte, eu acho que a Elisângela passou por isso, era quando a gente iniciou as audiências virtuais, e nós estávamos navegando nessa rede e não sabíamos Todo mundo acabou aprendendo aí, né, no andar da carruagem mesmo. Então, a questão das escolas, das palestras nas escolas, nós estamos iniciando agora, nessa segunda quinzena de agosto. O objetivo, como eu disse inicialmente, das escolas é trabalhar a base, a juventude, porque a gente está percebendo que está existindo dentro das escolas muitas, vamos dizer assim, muitas questões envolvendo o gênero. Entendeu? Tem fatos que ocorrem, a gente sabe que muitas vezes a escola às vezes não pode notificar, porque existe uma questão, às vezes, dos próprios pais não quererem. Eu acho que a Elisângela já passou por algum caso assim, eu não sei. Mas a gente está percebendo que está tendo uma demanda muito grande dessas questões nas escolas e os próprios diretores das escolas estão pedindo. Eu lembro que quando eu fiquei encarregada de fazer as ligações e fazer o agendamento com as escolas, quase todos que eu entrei em contato, eles agradeciam a iniciativa. Porque a questão da violência hoje contra a mulher não é mais uma questão
familiar, é uma questão social, é uma questão gravíssima, porque tomou uma proporção que talvez a própria sociedade não imaginava que chegaria a esse ponto, de vermos tantas mulheres serem assassinadas de forma banal, tantas mulheres perderem sua vida de forma banal. Então, a gente precisa trabalhar a base. E dentro dessas palestras, o que a gente quer trabalhar é basicamente a ideia do machismo, do feminismo, não no sentido do feminismo de ser superior ao homem. Não, a gente não quer superioridade, a gente quer igualdade. A gente quer ter direito a ter uma vida digna, uma vida sem violência. É o mínimo, é o mínimo. É termos o direito de viver como somos, mulheres, de poder usar a roupa que queremos, poder escolher a profissão que queremos, ter direito a ser mulher. E para isso a gente precisa trabalhar a conscientização. E a educação, eu sempre acho que a educação é a base de tudo. Porque o ser humano precisa conhecer para que depois ele possa ter ideia da dimensão do que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Eu sei que muitas vezes a gente é chamada de feministas, de lá vem essas feministas. Mas é porque muitas vezes não tem noção aí, né, do que significa o termo, né, e da importância da gente lutar pelos direitos da gente. Eu, infelizmente, vou ter que interromper o programa, né, por mim a gente conversaria aí bastante sobre esse tema, que tem muita coisa para falar, para esclarecer, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu gostaria muito de agradecer a participação e a disponibilidade de vocês aqui no programa Elas no Comando. Sejam sempre muito bem-vindas, viu, a TV Alese. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa tarde. Boa tarde. Clécia, obrigada pela oportunidade, um prazer lhe ver, Elisângela. Beijo para vocês, boa tarde. Excelente trabalho para vocês. E a você de casa, meu muito obrigada e até o próximo Elas no Comando. Continue acompanhando a programação da TV Alese e nos seguindo, interagindo aí nas redes sociais, através do Facebook e do Instagram, lá no @TVAlese 5.2, no Twitter é @TVAlese. E acesse, para acessar aí a nossa programação, é só clicar, acessar o QR Code no canto inferior da tela, que te dá acesso a todo o conteúdo disponível no canal do YouTube da TV Alese. Fique à vontade para mandar dicas e sugestões de pauta para o nosso WhatsApp através do número 799-8848-3198. Até o nosso próximo encontro.